Boa noite, meus queridos amigos. Essa semana e a semana passada, eu dei uma volta nos nossos arquivos lá das nossas reuniões para dar uma olhada às coisas que há quanto tempo tenho falado e, de repente, a gente fica aparecendo muito e o que as pessoas precisam é de papos diferentes. Mas, como eu fiquei refletindo umas coisas para mim, aí eu resolvi dividir para os amigos do grupo. Acho que, apesar de não ter novidade, mas eu vou fazer uma reflexão e eu quero que você observe na última dica que eu vou dar. Então, eu vou fazer um preparativo para dar uma dica que eu acho muito importante para nós que estamos na idade que estamos. Se você compreender e for pesquisar, eu acho que você pode conseguir algumas coisas importantes na sua caminhada. Nesse nosso último papo, quando a gente falou em regressão, nós falamos do tempo e na importância que o tempo tem para todos nós, e nós temos consciência disso, que o tempo está passando. E também a respeito daquilo que eu falei, que cada um de nós tem a sua curva, desde o nascimento até o final, e a nossa produtividade poderia ser representada numa curva do tipo, né? Então, aonde a gente relataria, digamos assim, em altos e baixos, as nossas experiências. Bom, isso a gente conversou, você tem uma ideia. Hoje o Afonso falou da importância do nosso caminho na meditação. Então, como foi ou está sendo o meu caminho? Quer dizer, a gente representa por algo parecido com isso, né? Mas a pergunta que eu quero te deixar, cuide, você está sendo feliz? Porque isso é a parte que realmente importa, fazer essa caminhada feliz. Então, se organizar, se programar e cuidar para que isso aconteça. Quando eu orientei na regressão, a gente falou nas minhas experiências nesta vida na Terra. Quer dizer, e aí eu sugeri a você, não precisa ir antes, isso se você tiver interesse, mas pelo menos nessa, experimentar voltar lá no útero, depois passar pelo nascimento, a parte importante quando a gente aprendeu o equilíbrio, que todo mundo aplaudiu, e depois no desenvolvimento, ou pela área educacional, ou pela área esportiva, ou pela área profissional, quer dizer, voltar ao dia de hoje. Agora, todos nós sabemos que nessa experiência tem uma coisa que é certa para todo mundo, é o fim, o nosso voo. E isso sempre foi uma coisa assim, digamos assim, que eu fiquei muito ligado, e eu vou recordar, porque no passado eu já falei de algumas coisas que eu vou falar de novo aqui, mas eu quero que você reveja e ver se você consegue se motivar para fazer algumas experiências parecidas, se for o caso. Qual foi o meu questionamento maior, lembrando que eu sou de família cristã, fui coroinha na infância, na adolescência, eu tinha um sério caminho, era ser padre. A minha adolescência foi muito ligada à coroinha, a colégio de freira, tal. Então, a minha formação básica nessa época me levava a seguir e ter um modelo que era Cristo.
E uma das coisas dele que me deixava assim, não me explicavam direito. Quer dizer, aonde eu procurei ter explicações, eu não tive que me satisfizesse. Há muitas moradas na casa do meu pai. Ou, dito de forma inversa, na casa do meu pai tem muitas moradas. Então, isso sempre foi uma coisa que, que ficou, digamos assim, querendo uma resposta mais clara. E sempre que eu tive oportunidade, eu quis entender isso. Então, eu até procurei criar algumas imagens aqui, eu quero que você olhe para elas e observe se você já pensou na possibilidade de outras moradas. Eu chamo a atenção por uma coisa, se você não presta atenção, nos seus sonhos. Então, às vezes, se a gente não lembra, não lembra, mas se você começar a programar para lembrar e querer lembrar todos, tal, tem alguns sonhos à noite que você vai para outras dimensões. As coisas são diferentes. Então, eu coloquei algumas imagens aqui só para motivar. Se você largou os sonhos de lado, de vez em quando programe, eu quero lembrar e aprender com meus sonhos. Sabe, na hora que você está lá desligando na cama, você diz isso para você. Eu quero aprender com meus sonhos. Eu quero, sabe, coisas. Diga alguma coisa assim para você que vai te ajudar no dia a dia. Então, eu estou chamando a atenção ali para que, se você quer algumas dicas mais fáceis sobre isso, observe seus sonhos. Não são todos, há alguns. A gente costuma chamar isso de caminhos espirituais, tá? Aí eu vou fazer um questionamento para você. Quantos caminhos tem? O que você acha? O que, o que eu quero que você observe é o que eu vou te projetar no slide seguinte aí. Que você se pergunte quantos caminhos tem, quem já te deu orientação sobre isso, procurar lembrar do passado, quem te dá orientação, você pegou orientação com livros, tal, dá uma olhadinha sobre isso. Eu coloquei uma pergunta aqui e eu quero que você observe o que eu vou complementar. Onde eu ficarei depois? Você já pensou? Tem dúvida? Você questiona? Não questiono? Não me preocupo? Se você procurar no Google, você vai achar que tem mais de 10.000 opções para seguir. Então, quanta gente no mundo se preocupa em orientar sobre isso? Então, é lógico, eu fui orientado por quem? O que eu pesquisei e tal? Bom, eu só estou comentando que é alguma coisa que aparentemente tem significado importante, porque olha a quantidade de pessoas que tem. E eu achei interessante aqui de pegar alguns símbolos para que você se pergunte algumas coisas. Quer dizer, essas pessoas ou esses grupos que estão voltados a essas orientações básicas, digamos, da nossa espiritualidade, a pergunta é, se você olhar por aí, quantos você conhece? Um questionamento interessante que você pode, de repente, olhar e dizer, eu escolhi esse e os outros escolheram qual, tal. Bom, é só para que a gente pense um pouquinho. E aí fico um pouco mais direto. Qual que eu vou seguir? Aí você vai ficar pensando, eu tenho que refletir, né? Refletir
como é que vai ser nessa outra dimensão? O que eu vou fazer? Agora, preste atenção nesses comentários agora. Pela minha experiência, quando a gente transcende esse plano, a gente só usa a intuição. Ou seja, quando você tem a possibilidade de se comunicar com alguém, vamos chamar de espírito, de outra dimensão, ou um ser de uma outra dimensão, não importa o nome que você dê, você vai observar que, basicamente, esses seres só usam intuição. Ô, Júlio, eu não entendi. Ou seja, eles não usam a imaginação, eles não fazem perguntas para você, eles respondem perguntas. Você faz a pergunta e eles respondem. Então, essa foi uma das coisas que foi muito importante para mim, para usar na meditação. Então, eu quero que, sempre que você tiver chance de comunicação com outras dimensões, você observe isso sobre a intuição e a imaginação. Você sabe a diferença entre uma coisa e outra, porque quem usa a imaginação faz perguntas. Onde? Por quê? O que você está fazendo? Por que você fez isso? Por quê? Né? Então, tem os porquês. Onde? Como? Se não faz pergunta e só responde, está usando a intuição. Eu quero que você observe sempre que você tiver chance. Tá? Eu vou dizer para você que já encontrei seres especiais que usam a imaginação. Aí eu coloquei aqui uma coisa que vai fazer a gente pensar. Como posso seguir um dos caminhos? Eu coloquei essa resposta aí, eu não consigo ler bem o nome ali, mas a vida só dá asas para quem não tem medo de cair. A vida só dá asas para quem não tem medo de cair. Ou seja, você precisa se livrar dos medos do depois. E a gente se livra disso fazendo escolhas, tá? Então, eu acho importante que você procure observar para aprender coisas que virão depois. E eu te dar uma dica que eu quero deixar com você sobre isso. Eu contei várias histórias para vocês. Eu sei que alguns aí vão reouvir histórias, mas, de repente, alguém não ouviu. Então, eu vou contar de novo. E você que já ouviu, reflita o que isso te ajudou ou prejudicou. Histórias para motivar e ou ajudar. Eu quero começar. Alguns de vocês conheceram o Dada Dharma, aquele monge que participava dos nossos grupos, dos nossos cursos. Então, quando o Dada apareceu, ele quis me ensinar a meditação dele. Eu falei, mas só que você tem que fazer o curso meu. Então, troquei com ele. Ele fez meu curso e eu fiz o dele. Ou seja, ele ensinava a yoga da Nanda Marga. É uma yoga que depois eu vou comentar um pouquinho. Ela é feita com posturas, respiração e um mantra seu. Quer dizer, cada aluno tem o seu mantra. Quer dizer, o mestre procura um mantra para você. Quer dizer, cada participante do grupo tem o seu mantra individual. Então, isso era as coisas que eu aprendi com o Dada. Agora, de vez em quando a gente fazia perguntas e questionamentos, ele falava uma coisa do Baba. O Baba era o mestre dele na Índia, e que na época era vivo. Aí ele contava a história do Baba e tal, e eu ficava ouvindo muito. E aí, de repente, ele dizia, olha, quando eu fiz essa pergunta para o Baba, ele apertou na minha cabeça e eu voltei numa vida anterior para ter a resposta da pergunta que eu fiz. Pois aquilo me encantou, né?
Esse cara vai ter que me ensinar. Será que ele me recebe lá na Índia e tal? Olha, fui estudar inglês rapidinho para poder me comunicar com ele. Marquei uma viagem para a Índia e fui para a Índia para que o Baba, para ver se ele me ensinava esse toque mágico da regressão de vidas passadas. Isso você já viu que eu falei no papo anterior, então algo que me interessava demais. Muito bem. Depois de eu fazer um curso de inglês rápido, de comunicação assim rápida, e marcar uma viagem para lá, quando eu estou embarcando, o Baba passou, morreu. E aí? Aí eu falei, eu vou do mesmo jeito. E fui do mesmo jeito conhecer os mosteiros deles lá da Índia, tal. Fui ficar lá uns 15 dias, fui para lá. E aí, enquanto eu estou lá conversando com os discípulos dele e tal, e olhando e aprendendo, meu pai morreu. E eu acho que já contei, você sabe disso. Eu lá na Índia, naqueles mosteiros, naqueles lugares especiais, e eu recebo a notícia que meu pai passou. E aí? Aí veio a culpa de estar longe, não estar perto e tal. Aí comecei a meditar. Meditar para ir ver meu pai. Imagine quantas meditações e quantas noites e quantas madrugadas eu passei meditando para me projetar e encontrar meu pai. Até o dia que eu o encontrei. De repente, eu vi meu pai, cumprimentei ele, ele me cumprimentou. E eu achei gozado que, quando eu vi meu pai, ele estava de óculos. O que me chamou a atenção é que meu pai operou catarata e, naquela época, não tinha lente. A lente era o óculos de fundo de garrafa. E aí eu olhei para o pai e disse, mas pai, você não precisa mais disso aqui. A primeira coisa que eu perguntei para ele é que ele, quer dizer, ele estava do outro lado, se comportando exatamente como se estivesse nesse plano. O jeito dele, o óculos, a chapa, tudo igualzinho. E aí, eu conversando com ele, em meditação lá na Índia, e ele, aonde ele estivesse. Bom, comecei a questionar meu pai e comecei a dizer para ele que ele não precisava mais daquilo. Uma vez, outra vez, tal. E aí eu comecei a observar que papai deixou. Quer dizer, mudou de fisionomia, não tinha mais o óculos, não tinha mais aquela dificuldade de pontes nos dentes e tal. Bom, até um dia, eu sei, enquanto eu estava lá numa semana, quantas vezes eu fui encontrar com ele, eu não lembro de certos detalhes. Mas uma coisa eu aprendi com ele. Eu cheguei para ele e disse assim, papai, a gente pode ir ver aonde a mamãe vai ficar. E a minha mãe era viva ainda. Então, eu disse para ele que a gente podia, aonde ele estava, ir ver onde minha mãe iria. E eu sei o seguinte, que intuitivamente eu comecei a caminhar por um lugar e meu pai começou a ficar para trás. E eu disse, vem, pai. E aí ele punha as mãos na frente assim, dizia, não, queima, queima. O que está queimando? A luz queima. Meu Deus, me arrepia, né? Quando eu ouvi isso, eu falei, meu Deus, meu pai está com uma energia densa. Meu pai era um italiano muito apegado, sabe? Apegado nas coisas dele e tal, você viu do óculos e tal. E aí eu, lá naquela dimensão, me perguntei o seguinte, o que eu posso fazer para ajudar meu pai? Aí veio na minha cabeça o seguinte, energizar em hospitais. Aí eu disse, papai, se você quiser se livrar disso que queima,
vem comigo que eu vou te ensinar. Levei ele para o hospital e falei, olha, você sempre gostou de benzer, trabalhar com energia, energize as pessoas que precisam aqui. Ou seja, eu orientei ele para ele fazer energização das pessoas que precisavam de ajuda nos hospitais. Bom, fiz isso e tal, e aí eu me desliguei do papai, sabe? Me desliguei do papai e continuei a minha caminhada e tal. E nessas caminhadas, nessas coisas que eu aprendi lá e eu estava reciclando, revendo e tal, eu lembrei de um cara que foi modelo para mim, o Papa Pio XII. O Papa, na época, eu, coroinha, muito ligado, muito dedicado, ele era um modelo para mim. E aí eu falei, poxa, como vocês viram, eu tinha mania de ver como é que envelheceu e tal, eu resolvi querer ir ver onde é que ele estava. Aí eu sei que numa meditação eu estava observando o Papa Pio XII. Ele estava num lugar assim bonito, um salão, ele estava sentado e tal, como se estivesse meditando. E eu fui me aproximando dele, observando como é que ele estava, como é que estava a energia dele e tal. E enquanto eu estava ali observando o Papa Pio XII, aconteceu uma coisa que foi importante para mim. Meu pai passou. Meu pai passou, me deu o oi e foi embora. Ou seja, eu entendi que meu pai tinha se livrado daquela energia densa, porque ele estava aonde estava o Papa Pio XII. Então, sabe, isso me deu uma alegria muito grande. Bom, então, essas experiências me marcaram para as minhas, digamos, pesquisas, continuar questionando, né? E agora, depois de contar essa história, eu quero que você reflita comigo sobre algumas coisas que eu observei. E eu observei isso mais ou menos nessa sequência. Então, quando você for pesquisar, fazer as suas, organize um roteirinho para você saber. Dessa dimensão espiritual, muitas vezes a gente encontra seres que estão querendo voltar para a vida. Essa resposta, eu até quero que um dia, se possível, o Edson conte para a gente. Eu, quando estava lá na Paraíba, almoçando com o Edson, ele me contou uma coisa, ele disse assim, no nosso grupo, os meus auxiliares, eu tenho um auxiliar especial que se comunica comigo e tal, e minha mulher começou a adoecer. Um dia ele chegou para mim e disse, olha, sua mulher está querendo ir embora, deixa ela aí que eu fico no lugar dela. Imagina você lá na sua dimensão criativa e um ser, vamos chamar um ser espiritual, um conselheiro, um auxiliar seu, chega e diz assim, olha, sua mulher está querendo ir embora, deixa ela aí que eu fico no lugar dela. Então, você vai encontrar seres em outras dimensões que estão querendo voltar da maneira adulta, né? Voltar para essa vida. Assim, eu tive meu filho que disse, olha, eu quero ser teu filho. E tal. Então, essa foi uma experiência também importante. Quando uma pessoa comete suicídio, faz alguma coisa ruim, se você se projetar para ela, você logo no início você vai observar isso, ela pedindo perdão para as pessoas que ela tinha consideração aqui, pela decisão que tomou. Então, me desculpe, me perdoe e tal. Quando ela descobre que ela passou por outro lado e as pessoas ficaram tristes aqui, ela fica se desculpando.
Uma coisa que você vê na televisão, vê nos jornais por aí, querendo sentir prazer usando o corpo do outro. Quer dizer, a pessoa, o ser espiritual está lá na outra dimensão, incorpora por aqui e quer ter prazer. É um problema meio sério que tem por aí, se você observar. O que a gente encontra muito, e isso é muito legal, querendo ajudar nos milagres, ou seja, quando você está projetando para alguém, vem alguém te ajudar. Então, isso é muito bom. Você, de outras dimensões, tem muitos querendo ajudar nos milagres. E tem alguns que não sabem que estão em outras dimensões. Por exemplo, aquilo que eu contei do meu pai, no início ele não sabia que estava lá, estava querendo se comportar igual aqui. De repente, o cara passa e nem sabe que passou, até que ele receba alguma orientação e descubra isso. E a gente vai encontrar muitos grupos, muitos seres espirituais praticando o amor incondicional. Então, isso, nas minhas pesquisas, foi o que realmente mais importou. E essa sétima que foi, digamos, para mim, entender o que é o inferno. A luz queima quando você tem uma energia muito densa, apego, culpa, medo, raiva. Então, essa densidade na luz pura tem problema. Então, eu queria dizer o seguinte, veja o que você acrescentaria aí para ajudar você, o grupo, os seus. Tá? Isso eu acho muito importante. Bom, acontece o seguinte, que eu acabei tendo que administrar essas duas coisas. Por quê? Porque o meu ex-sogro, ele era médium de incorporação e eu levei ele fazer o curso, ele fez o curso, ele participava das reuniões e tal, e da reunião do avançado e da Associação Azul. Então, teve algumas coisas que eu tive que pesquisar um pouquinho. E se você nunca se ligou nisso, preste atenção só para você ter uma ideia. Então, tipos de mediunidade. Tem um monte. Então, tem o médium que incorpora, cede o seu corpo sem consciência. Tem o médium que cede o corpo e fica consciente. Tem o que psicografa. Tem o que fala sem saber que está falando. Tem o que fala reproduzindo. Tem o que pinta. Tem o que desenha, pinta. Bom, então, você vai ver que tem uma série de tipos de mediunidade, inclusive no nosso grupo, quando a gente tem visualizações. Então, quando você visualiza outras dimensões, entre aspas, é um tipo de mediunidade. Da mesma forma, os tipos de meditações que a gente conhece. Então, a gente conhece os vários ramos dos tipos de yoga, com mantra universal, com mantra individual, com exercícios específicos, com posturas específicas. Bom, e tem também a meditação dinâmica. E a meditação dinâmica a gente aprende a usar a imaginação nas meditações. Na yoga, praticamente não. Controle da respiração, tal. E a meditação dinâmica te leva a projeções, a buscar, a criar. Então, isso eu acho muito legal e é uma das coisas que me encantam. Quando você aprende na meditação fazer projeção, a chance de você ter um tipo de mediunidade é grande, de comunicação, de audição, de visão. Bom, o que eu quero te chamar a atenção é que a maioria não usa em níveis profundos a imaginação. Então, como é que, Júlio, eu sei que eu estou usando a imaginação?
é quando você faz perguntas. Onde? Como? Por quê? Quando eu volto? Isso tem a ver comigo em quê? Por que que eu estou vendo isso? Por que que eu senti isso? Ou seja, quando você questiona. Eu lembro da minha filha, ela por volta de 10 anos, e quando a gente fazia o aprofundamento, ela sempre ia para um lugar, e eu já contei isso para vocês, uma ilha. Ela ia para essa ilha e me contava da ilha e tal. Onde é que você está, filha? Eu estou na ilha, assim, assim, tá. Um dia eu perguntei para ela. Ela ficava lá curtindo a ilha. Um dia eu perguntei para ela, filha, tem alguém na ilha? Ela parou um pouquinho, procurou e disse, tem. Falei, quem? O José. O que que ele faz? Ele faz um negócio aí que eu não entendo, não. Aí pergunta para ele o que ele pode fazer por você. Aí ela diz assim, sempre que eu precisar de ajuda, ele diz que pode me ajudar. Bom, ok. E a gente continuava, ela ia na ilha, estava lá o José, fazia pergunta e tal. Bom, um dia a Anne foi para a praia, chegou lá e ficou no sol do meio-dia. Ela é branca, branca, branca. Olha, quando depois do almoço ela chegou em casa, aquilo deu aquele vermelhão no corpo e aquilo dava aquele febrão nela, sabe, queimada de sol. Aí eu falei, filha, mas o pai te fala, não pode ficar nesse sol do meio-dia e tal. Ela, não, me ajuda a meditar. Tá bom, filha. Ela deitou lá e o aprofundamento eu gostava de fazer com toque em determinados pontos do corpo. Aí fazia os toques e tal, e tal. E daqui a pouco eu perguntei para ela, vai na ilha, eu já estou. Pede ajuda para o José, ele já está fazendo. O que é que ele está fazendo, filha? Ele está fazendo coberturas no meu corpo com folha de bananeira. Eu falei, tá bom, então que ele cuide de você e fique bem. Encerrei meu papo por ali, era de noite e ela dormiu. Na manhã seguinte, ela em pé na cama pulando. Viu como funcionou? Viu? Estava branquela de novo. O queimado tinha saído tudo. Eu fiquei feliz. Por quê? Porque resolveu com a meditação. Então, aprender a usar a imaginação em níveis profundos, a gente tem que treinar fazendo questionamentos. Então, é por isso que eu estou te convidando para você pesquisar um pouco a respeito. E aí eu faço uma pergunta que é onde eu queria deixar a mensagem dessa nossa reunião. Posso criar uma expectativa para o meu futuro de transcendência? Olha o que eu vou te responder, deve. Então, se você sabe coisas que te ajudam hoje, sempre que possível, diz, olha, em outras dimensões eu quero aprender, ensinar, ajudar, porque são coisas que melhoram a nossa energia. Lembre-se disso. Faça dentro do seu tamanho, diga para você, porque se você disser, vai estar programado lá dentro. Mesmo que você não use a imaginação, quando tiver alguma coisa para aprender, ensinar ou ajudar, você vai fazer automaticamente. Então, sempre que possível, repita isso para você. Depois também eu vou querer aprender, ensinar e ajudar. Pense a respeito. Lute todo dia contra o teu lado ruim. Seja melhor a cada dia. E com isso eu quero te deixar um abraço e pedir desculpas e perdão se falei demais ou se de repente conflitou com algumas coisas suas. Um forte abraço e vamos conversar.